Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, estamos começando hoje mais um Fala Comunidade. Eu, J. Nunes e Adão Alípio. Boa noite, Adão Alípio. Boa noite, telespectador. Fala Comunidade, estamos aqui novamente para apresentar o advogado, aliás, contador, Marco Aurélio dos Santos. Boa noite, Marco. Boa noite, Adão. É um prazer estar aqui com vocês. Nunes, é um prazer estar com vocês. Telespectadores, boa noite. Estamos aqui para ajudar em alguns esclarecimentos sobre a Receita sobre Imposto de Renda de 2014 e gostaria de agradecer o convite do Adão e do Nunes essa oportunidade. Ok, na realidade, doutor Marco, nós é que temos que lhe agradecer pela sua gentil estada aqui com a gente, conosco, na realidade, porque a população gaúcha, brasileira, tem essa questão agora no mês de abril, a declaração do imposto de renda. E muita gente, na realidade, acaba tendo problema na hora de fazer a sua declaração. Então a gente vai tentar, através do senhor, naturalmente, esclarecer para essas pessoas como é a melhor forma de fazer uma declaração. Adão Alípio. Quem está obrigado, Marco, a fazer a declaração do Imposto de Renda de 2014? A declaração de Imposto de Renda de 2014, que nós chamamos de Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, o contribuinte que é obrigado, eu vou salientar só 4 itens, que são os principais. O contribuinte que recebeu rendimentos sujeitos à tributação anual no valor superior a R$ 25.679,70. Ou seja, esse rendimento seria de proventos de salários, pensões, aposentadoria e aluguéis e atividade rural. Recebeu também rendimentos isentos e não tributáveis, exclusivamente retido na fonte, um valor superior a R$ 40 mil. Isso são rendimentos de poupança, indenizações, saque de FGTS e alguns outros que vão vir especificados no rendimento tributável do cliente. Realizou no ano calendário de 2014, a alienação de bens e direitos, ou seja, venda de algum bem ou direito que tenha ganho de capital e esteja sujeito ao ganho de capital com o imposto devido. Então, essa pessoa, independente de não ter esses 2 outros itens que eu comentei, ela tem que fazer a declaração de ajuste. Pessoa também que operou na Bolsa de Valores, fez operações na Bolsa de Valores, é obrigado a declarar. Tá? E o contribuinte que tenha realizado no ano calendário de 2013, que tenha adquirido ou tenha posse de propriedade de bens e direitos acima de R$ 300 mil, superior a R$ 300 mil. Então, mais ou menos a grande massa de contribuintes se enquadra nesses 4 itens. O Marco, mas existe uma dúvida, por exemplo, somente dos aposentados, que não atinge esse valor que tu falou. Eles são obrigados a fazer a declaração? Sim, o aposentado ele é obrigado a declarar desde ali no demonstrativo de rendimentos que ele vai receber da instituição, do INSS, do órgão, do IP ou do órgão que ele está baseado, o valor seja R$ 25.661,70. Essa é a base para... Mas se ele ganhar menos, não... Não é obrigado. Não é obrigado. Marcos, uma outra questão também bem importante que na realidade as pessoas gostariam de saber: quais os tipos de declarações que são feitas e sobre a declaração do simples do desconto, é isso, né? Exatamente.
Veja bem, hoje nós temos uma declaração que nós chamamos de completa e a declaração simplificada. E já existe também hoje as declarações, hoje o contribuinte pode fazer uma declaração de imposto de renda via tablet, smartphone, e também existe a declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida é a declaração para aqueles contribuintes que têm o eCPF. O contribuinte entra no site da Receita, marca ali a declaração pré-preenchida e já vai receber da própria Receita Federal os dados que a Receita tem desse contribuinte. Rendimentos, plano de previdência privada, INSS, todos os dados vão estar ali. É claro que essa declaração pré-preenchida começou esse ano a ser divulgada, né? Então, o contribuinte, apesar de ele receber os dados da Receita Federal nesse tipo de declaração, ele deve tomar muito cuidado para verificar se os dados estão corretos e fazer os ajustes correspondentes. A maioria das pessoas faz hoje, né, declaração completa ou simplificada. Nessa declaração, na completa, o contribuinte vai declarar todos os rendimentos e todas as despesas e os bens e direitos, e dívidas e ônus. O próprio sistema hoje, ele já te dá a melhor opção, né? Ele te diz ali, depois que você preencher todos esses dados, né, que a gente está comentando, ele já vai te dizer assim, melhor você tem a pagar tanto na completa, você tem a pagar tanto na simplificada, você tem a receber tanto na completa, você tem a receber tanto na simplificada. Então o contribuinte já vai verificando ali, conforme ele está fazendo a declaração, o que vai ocorrer. Então hoje é bem simples de você identificar. Com relação à declaração simplificada, que muitas pessoas desconhecem, apesar de que está aparecendo no próprio sistema ali o que é melhor para o contribuinte, a declaração simplificada ela dá um desconto direto de 20% sobre o total de rendimento tributáveis, limitado a 15.197,02. Ou seja, então aquele contribuinte que não tem nenhuma dedução legal, que não pode utilizar algumas deduções que são cabíveis pela Receita Federal, ele vai usar sempre a simplificada. E o que a grande maioria dos contribuintes utiliza hoje, que é a declaração simplificada. No caso, tu até comentasses que para a pessoa, na realidade, hoje tem essa declaração já praticamente preenchida e, na realidade, o contribuinte que tem que completar os dados e conferir os dados. Esta situação da Receita, ela é nova ou ela já vem de alguns anos atrás? Não, esse modelo de declaração pré-preenchida no exercício de 2014. No exercício de 2013 é no base de 2014, ou seja, nessa declaração começou esse ano de 2014. Mas, pelo que a gente prevê futuramente, daqui 1 ou 2 anos, isso vai ser base para todo contribuinte. O contribuinte já vai receber a sua declaração pré-preenchida. Isso, na realidade, vai ajudar bastante, né? Em vai função ajudar bastante. Da própria pessoa fazer a sua própria declaração. Por isso o cliente Mas também vai dar muita malha fina nessa situação também, né? A Receita Federal hoje ela tem vários programas de controle, né? De rendimentos, de planos de previdência privada, planos de saúde. Então a Receita hoje está muito bem equipada com essas informações. Por isso que a Receita hoje tem condições de fazer uma declaração pré-preenchida para o contribuinte. E cabe ao contribuinte depois fazer o ajuste, né? Uhum. Porque algumas coisas, por exemplo, imóveis, heranças, doações, a Receita ainda não tem o controle sobre isso. Empréstimos de pessoa física, a Receita hoje não tem o controle, mas futuramente talvez a Receita crie algum artifício para ter o controle sobre isso. Por isso que se chama declaração de ajuste, né? E eu acho que o futuro é esse, declaração pré-preenchida e você vai lá e vai... de repente facilita muito mais a vida do contribuinte ou no início, não. Como eu disse, né? Na realidade vai dar muito problema, né? Porque as pessoas têm que se habituarem com o fato da nova declaração. Como eu falei, vai haver uma facilidade no preenchimento, no preenchimento dos dados, você vai ser muito rápido. Mas você tem que tomar todos os cuidados, porque como os dados já são pré-preenchidos, né? Se houver alguma coisa que você não concorde, você vai ter que questionar junto à Receita Federal. Okay. Ou incrementar, colocar maiores dados, maiores informações que não estão...
naquela declaração. vai Mas ser- isso já existe, tá? Já está hoje dentro do sistema da Receita Federal. Alguns contribuintes já estão fazendo dessa forma, né? Que tem os certificados digitais, mas o futuro é esse. Mas vai sempre existir uma bolsa aí, né? Sempre existir uma bolsa em função do contribuinte. Pô, tudo é novo, né? Olha o caso do Adão Alípio, por exemplo, né, Adão? Eu não sei, não me comprometa aí. Eu queria falar, falando essa deixa assim, que o Marco falou, eu acho que é muito importante, tu falou, as pessoas não precisam declarar os empréstimos, porque principalmente esses empréstimos consignados, principalmente dos aposentados, existe muito empréstimo consignado. Isso aí tem alguma forma de declarar ou não há necessidade de declarar? Geralmente, empréstimo consignado é feito em instituições financeiras, bancos, né? Então, o banco ele é obrigado a enviar para o contribuinte o demonstrativo desses empréstimos, ok? O que foi pago e o que tem de saldo devedor. Bom, o contribuinte lá na declaração ele tem lá um campo de dívidas e ônus. Nesse campo ele vai lançar lá tem um campo específico para a instituição financeira, ele vai lançar empréstimo, banco tal, valor do empréstimo e o valor pago no ano. Ele vai declarar ali na situação de 2013 o valor que ele pagou naquele ano. Ele pode ter contraído um empréstimo de R$10 mil, ele pagou R$2.000 naquele ano, ele declara que pagou os R$2.000. Porque esse empréstimo pode ser a longo prazo, né? Então ele vai lançando em 2014, vai lançar mais R$2.000, são R$4.000 no valor de R$10.000. No outro ano, mais, então, até amortizar totalmente o empréstimo. Quer dizer que os bancos são obrigados a dar esses Sim, dados? o banco tem que passar o informativo para o contribuinte para ele lançar. Só que existe uma... Só precisa lançar empréstimo acima de R$5.000. Inferior a R$5.000 não é necessário lançar. Isso é uma boa dica que tu deu, né? Porque só acima de 5 mil. Inferior a 5 mil não há necessidade de lançar. O que fez o empréstimo, no caso, né? O contribuinte fica naquela dúvida, né? Exatamente. Se há necessidade ou não há necessidade. Até 5 mil, acima de R$5.000 sim há necessidade. Estamos apresentando o programa Fala Comunidade, hoje com o contador Marco Aurélio Santos Boys, né? Tá certo? Sim, eu Tá falando difícil, hein, meu? Poxa vida, hein? E eu estou tentando decorar. É meu amigo de vários anos. Sim. E a gente... Não, é que geralmente não chama nunca o amigo pelo sobrenome, né? Nunca. Na realidade, chama nunca. Pro Marco ou pro apelido. Né? Exatamente isso. Mas, Adão, tu tem mais uma pergunta aí, né? Que é algo semelhante a... muitas pessoas, às vezes por um motivo ou por outro, às vezes até por falta de conhecimento, depois ele tem aquele conhecimento para fazer uma retificação da declaração. Em cima dessa retificação, existe algum prazo? Enfim. Tá, mas aí nós vamos fazer assim, nós vamos então deixar essa resposta para depois do cafezinho, né? Tá certo. Depois do cafezinho, então, a gente volta a conversar. Ok, gente? Daqui a pouco a gente volta aí. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso.
As aventuras da família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. X. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Ok, já tomamos aquele cafezinho especial, coisa e tal. Estamos aqui então recebendo hoje aqui para falar sobre o imposto de renda, né? Referente ao imposto de renda, a declaração do imposto de renda, Marco Aurélio Santos, que é contador, e aí está dando o prazer da sua companhia para poder esclarecer algumas dúvidas, né, que os nossos contribuintes têm. Adão Olímpio, queres retificar aquela pergunta ou... Vamos retornar à pergunta, né? Muito bem. Eu falei anteriormente que muitas pessoas, às vezes por não saber ou por faltar algum detalhe, eles vão retificar o imposto, no caso o imposto, e qual é o prazo? Se teria algum prazo, se a pessoa passa do prazo, como é definido? Ok, então. Bom, o prazo para retificação da declaração de imposto de renda são 5 anos. Tá? A declaração, o único detalhe da retificação da declaração de imposto de renda é que o contribuinte ele não pode mudar o modelo de declaração. Se ele fez a declaração completa, ele só pode retificar na completa. Se ele fez a simplificada, só pode retificar a simplificada. Tá? O prazo é 5 anos. Desde que o contribuinte não esteja em procedimento fiscal pela Receita Federal, ou seja, malha fina. A partir do momento que ele estiver em procedimento fiscal malha fina, ele não pode retificar mais nada. Aí ele já está... não pode retificar. Já está pendurado, já? Já está, vai ter que prestar esclarecimentos para a Receita Federal e não pode haver mais nenhuma retificação. Não, mas a malha fina não é uma retificação? Não, o contribuinte, ele tem prazo de 5 anos para retificar qualquer erro que ele tenha feito na declaração. Qualquer erro. Retificar toda ela. A partir do momento que ele entrar em procedimento fiscal, que ele receber a intimação da Receita Federal, ele não pode mexer mais na declaração. E aí é um processo que demora bastante. Aí é um processo de apresentação de documentos, comprovação de dados, questionamento, a Receita vai pedir vários documentos, o contribuinte vai apresentar, né? Muitas vezes o contribuinte ele tem que apenas apresentar a documentação que a Receita está pedindo esclarecimento. Outras vezes, em outros casos, realmente o contribuinte ele ou esqueceu de alguma fonte, ou ele tinha algum valor que ele recebeu que ele não desconhecia, dependendo do nível de dados da pessoa, ou não recebeu essa fonte, acabou esquecendo. E a maioria das vezes que cai em malha fiscal é por desconhecimento daquela fonte de renda, né? Que a Receita hoje tem, como eu já comentei com o próprio Nunes, ela tem vários procedimentos de controle hoje, né? Então, o contribuinte não pode esquecer de lançar nenhuma fonte hoje. Sabe que na realidade, desculpa, Felipe, mas sabe que na realidade alguns anos atrás, já fazem mais de 15 anos que isso aconteceu, a minha esposa ela declarou fez uma declaração de uma ela contribuiu para
para uma casa geriátrica, né? Contribuiu, fez uma doação de contribuição, e aí casualmente eles deram um recibo, e nesse recibo não estava especificado bem o valor, estava rasurado. Eu me lembro que o pessoal da Receita chamou ela para poder justificar o motivo daquela notinha, daquela doação. Na época, era o quê? R$5 naquela época, fazem 15 anos isso. E foi complicado. Eu não sei se é que assim, ó, a Receita tem um parâmetro de percentuais, né, com relação às deduções, né. Se caso o contribuinte ele tiver deduções excessivas aos rendimentos que ele auferiu durante o ano de 2013, provavelmente a Receita vai chamar. Ele tem que ter um parâmetro, né, de dedução. Muitos contribuintes acham que isso não vai acontecer se eu botar despesas excessivas. Por isso que hoje o contribuinte ele só pode realmente lançar aquilo que ele tiver certeza, que ele tiver o comprovante de pagamento. Eu acho que tu respondeu essa pergunta no início, né? Mas vamos recapitular. Quais as situações que são deducíveis do imposto de renda? Quais os casos que pode haver dedução legais que a Receita permite? São 5 ou 6 casos. O primeiro, né, é a contribuição previdenciária, né, que é descontado direto na fonte do contribuinte. Segundo, contribuição privada, PVGBL, né, que a gente chama, que é um plano de previdência privada, limitado a 12% do valor do plano. Os dependentes, né? Dependente aí tem uma série de classificações, cônjuge, companheira, filhos até 21 anos de idade. Então tem várias classificações ali que o contribuinte tem que se adequar, né? Esse valor por dependente é em torno de R$ 2.063,64. E despesas com ensino também, limitado a 3.246, ou seja, se você, tanto sua quanto os seus dependentes, né, o titular contribuinte, e tanto seu dependente, você pode amortizar 3.246. Não importa se você gastou 10 mil com seu filho na escola, você pode estar limitado a 3.230. Você não pode utilizar os 10 mil. A Receita limita esse desconto, tá? Você pode, nas despesas com educação, considerado ensino, educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação e ensino profissionalizante. Cursos de idiomas, cursos de preparatórios não pode ser dedutível, não é dedutível, não é considerado dedutível. Despesas médicas, né, no âmbito geral, com médicos, dentistas, fonoaudiólogos, profissionais da área da medicina, né, é integral. Clínicas, hospitais, também é integral. E plano de saúde, né, plano de saúde hoje também é dedutível. Pensão alimentícia também. Então são esses casos, são os únicos esses casos que podem haver deduções legais. Nesses planos de saúde que é dedutível e no caso, dentro desses planos de saúde às vezes é cobrado alguma coisa por fora, isso também pode ser incluído, aí entra em despesa no caso? Sim. O plano de saúde hoje, quando ele te manda um demonstrativo, ele já manda discriminado todas as mensalidades que você pagou e todas as consultas extras que você executou. Agora, o único cuidado com o plano de saúde, por exemplo, se você tem um plano de saúde no qual você é o titular e você colocou o seu pai e a sua mãe como seu dependente, tá? No plano de saúde, tá? Estou especificando o plano de saúde. E o seu pai e a sua mãe fazem declaração de imposto de renda, ou o seu pai e a sua mãe fazem declaração de imposto de renda, você não pode utilizar eles na sua dedução. Porque eles são contribuintes e fazem a declaração de imposto. Você só pode utilizar eles como descontando o plano de saúde se eles forem seu dependente na declaração de imposto de renda. Marco, uma outra questão também que é bem interessante, que chamaria bem a atenção. A pessoa física
e a pessoa autônoma tem formas diferentes de fazer sua declaração. E que formas seriam essas? Existe aquele contribuinte que ele é assalariado e que ele tem um desconto direto na fonte. Ele recebeu o salário dele e vai se descontar na fonte e fazer a ação de ajuste. E existe aquele profissional liberal que a gente chama, né? Profissional liberal, médico que atende no seu consultório, ou outros profissionais, contadores também, ou próprio uma pessoa que é um pedreiro, digamos, né? Ele é um profissional autônomo. Essa pessoa ela tem que fazer uma declaração específica, né, que a gente chama, dentro da própria... nós chamamos essa pessoa, ele exerce atividade e ele presta serviço para outras pessoas físicas, ou seja, ele recebe o provento dele através de um recibo passado para essa pessoa física. O que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa deve ter um livro caixa, onde ele vai lançar todos os recebíveis dele através dos recibos, mensalmente, e todas as despesas que ele teve para fazer a manutenção do seu consultório, da sua atividade. Ele vai, digamos que, um exemplo, ele recebeu R$5.000 e teve despesa lá no seu consultório R$2.000. Ele teve R$3.000 de rendimento líquido. Sobre esse rendimento líquido, ele pode amortizar pensão alimentícia dependente e contribuição previdenciária que ele paga para o INSS. Ele vai ter uma nova base de cálculo. Digamos que ele tenha entre pensão alimentícia dependente e contribuição previdenciária uns R$500. Então a nova base de cálculo dele é 2.500. Sobre o 2.500, ele vai calcular, conforme a tabela progressiva do imposto de renda, o imposto devido naquele mês. Vai recolher através de cameleão todo mês. Posteriormente, quando ele for fazer a declaração de ajuste, ele vai lançar todos esses valores ali na coluna lá de rendimentos recebidos de pessoa física, mês a mês. Lança na coluna recebíveis, depois lança as deduções do livro caixa, depois lança na coluna caneleão, e aí isso vai para a declaração. Aí o que vai acontecer? Ele vai verificar se ele tem a pagar ou a restituir. Muito bem. Já ajuda bastante, né? Bom, mas estamos aí, vamos agradecer ao Marcos Aurélio, né? Que já estamos acima do nosso horário. Tão rápido. Passou rápido. Não, é só para deixar os telespectadores quando encerra a entrega da declaração. O prazo encerra em 30 de abril, à meia-noite. Né? Quarta-feira, dia 30 de abril. Ok. Então, estamos aí agradecendo então a agradável companhia do Marcos, né? E muitos conhecimentos, né? E os telespectadores, tenho certeza que tiveram muitos benefícios de conhecimentos. Certamente. Com o Marcos. Marcos, agradecemos entregamos a ti o boa noite, né? Eu que agradeço a oportunidade, pena que a gente não conseguiu explanar um pouco mais outras situações, né? Mas isso nós vamos voltar a conversar mais. Vamos sim, né? Se Deus quiser. E espero ter sido esclarecedor. Ok. Boa noite, Adão Lippe, boa noite, Marcos, e boa noite você aí, telespectador do programa Fala Comunidade. Boa noite a todos.